Quero convidar o Ariel. Ele é hoje o profeta dessa noite. Minha voz ainda está chegando no lugar, né, gente? Quinta-feira não deu nem para orar. Estava difícil, né, Cris? Estava difícil de orar. Mas graças a Deus está chegando no lugar. E é uma alegria ter esse homem de Deus aqui. Tenho certeza que Deus vai falar profundamente no seu coração em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém? Eu emagreci, gente, 500 gramas porque eu estava sofrendo bullying. E eu estou usando as blusas, tudo que estava guardada lá. Está fedendo até guardado, mas estou usando. Falei, vou aproveitar agora. Sofri muito bullying, pastor Edilson, emagreci um pouquinho, estava falando, Raine, todo mundo me rindo de mim, porque eu estava gordo. Falei, vou emagrecer. Vou emagrecer e estou doido para o Jean casar, porque foi o que mais riu de mim. Quando casar, vai ter volta, vai ter volta. A gente guarda essas coisas. Graças a Deus estamos aqui, todo mundo bem. Gostaria que vocês abrissem sua Bíblia lá em Isaías 55. Nós vamos ler dois textos. Isaías, capítulo 55, do 8 ao 9, e Êxodo, capítulo 2, versículo 10. Isaías 55, 8 e 9, e Êxodo, capítulo 2, versículo 10. Amém? Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Agora, Êxodo, capítulo 2, versículo 10. Que diz assim: sendo um menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou a ele a ser. Essa lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém? Feche seus olhos. Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui na sua casa, falando a tua palavra. Te peço, Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha falar aos nossos corações. Não deixe que a tua palavra, Senhor, volte vazia, mas que haja uma transformação na vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o caminho de Deus. Para qualquer lugar ou qualquer coisa que nós vamos fazer, nós precisamos de um caminho. Ou seja, sempre vai existir um ponto de partida, um caminho e um destino. Para qualquer coisa da vida. Se você for na padaria, existe o ponto de partida, sua casa, exemplo, o caminho, a rua que você tem que percorrer e o destino, que é a padaria. Em qualquer coisa que nós vamos fazer. E ao analisarmos a Bíblia, ao lermos a Bíblia, nós percebemos que existem somente dois caminhos, quando se trata na relação espiritual. O primeiro caminho é aquele caminho que é construído por Deus. E o segundo caminho é aquele que é construído ou por nós mesmos ou pelo diabo. A triste notícia é que, sendo construído por nós ou pelo diabo, dá na mesma, não é o caminho de Deus. Em Isaías fala de caminho direito e caminhos tortuosos. Lucas fala caminho de paz versus caminho de destruição. Mateus fala caminho estreito versus caminho largo. Jeremias fala caminho da vida versus caminho da morte. Provérbios fala caminho da justiça versus caminho injusto. Salmos fala caminhos eternos versus caminhos maus. Então a Bíblia destaca apenas dois caminhos. E apesar de existirem vários argumentos e várias histórias que falam que todos os caminhos, ou existem vários caminhos que levam a Deus, a nossa Bíblia diz totalmente ao contrário. Existe o caminho que Deus construiu para chegar até Ele. E existe o outro caminho que leva à perdição, à morte, caminhos maus.
E uma vez andando nesse caminho de Deus, nós passamos por vários processos. E esses processos tem coisas que nós ficamos muito felizes durante esses processos e outras não. Mas apesar de nada, nem tudo ser tão bom assim, nós gostávamos de passar por esse processo, existe uma necessidade, porque esse processo vai nos fazer e vai nos moldar como cristão. Então, durante esse caminho que nós temos, que Deus construiu para cada um de nós, nós vamos passar por alguns processos, sejam eles dolorosos ou não, mas eles são necessários para o seu crescimento cristão. Então, baseado na história de Moisés, hoje eu quero mostrar algumas características, de várias que tem, de muitas que tem, eu quero destacar algumas características do caminho de Deus. O caminho de Deus, nós precisamos de passar pela maturidade. É muito interessante isso. Moisés passou 80 anos da sua vida para estar maduro o suficiente para liderar e conduzir o povo de Deus no deserto. 80 anos. E durante esses 80 anos, Moisés teve que aprender 3 culturas diferentes para ter a capacidade, a maturidade de conduzir o povo de Deus. Que exigência, hein? A primeira cultura que Moisés teve que aprender foi o judaísmo. A Bíblia fala que quem criou na infância Moisés foi sua própria mãe. E é exatamente na infância que os judeus ensinam seus filhos a cultura. É tanto que a Bíblia fala, ensina o teu filho o caminho que deve andar. E eles levam muito isso a sério. Então é na infância que os pais ensinam o judaísmo, toda como que foi a criação, tudo é na infância. E Moisés passou a sua infância com a sua mãe, aprendendo a cultura dos judeus. A Bíblia fala que quando o menino já grande, eu acredito que entre adolescência e jovem, ele vai para aprender a segunda cultura, que é a cultura egípcia. Por que ele teve que aprender isso? Porque apesar do povo era de Deus, o povo era judeu, mas eles tinham passado 400 anos em contato com a cultura egípcia. Então ele tinha contato com os deuses egípcios, com os rituais egípcios e com a língua egípcia, com muita coisa dele. Então Moisés ele precisava entender o que era a cultura dos egípcios. Para quê? Para saber como conduzir com qualquer argumento que os judeus pudessem falar com ele. Depois Moisés passa 40 anos no deserto, aprendendo a cultura do deserto, sabendo onde que tem água, que hora que é mais quente, como sobreviver no deserto. Moisés precisou passar 40 anos aprendendo a cultura do deserto. E depois de 80 anos, alguém discorda que Moisés estava maduro o suficiente para conduzir o povo de Deus no deserto? Será que tem algum argumento que fala que Moisés não foi capacitado o suficiente para liderar o povo de Deus durante o deserto? Porque no caminho de Deus, como Moisés estava no caminho de Deus, ele foi amadurecido por Deus. Existem promessas que já são suas. Deus já falou, é sua, mas nós queremos receber agora, e muitas das vezes você não está preparado para receber, porque não tem maturidade suficiente. E se Deus te dá o que você quer agora, seja lá bênção espiritual, seja financeira, você não está maduro para receber, e você provavelmente pode até perder. E muitas das vezes, quando falo maturidade, não é só questão de idade, mas de uma experiência, de uma convivência. E aí, quando nós vemos as pessoas imaturas, chega a ser até engraçado, e de vez em quando nós somos isso também. Eu estava até conversando com o Jean ali, que minha filha e a filha do pastor, esqueci o nome da sua filha. É? Anne. A Nicole e a Anne. Estava lá na casa do meu pai. E aí, não sei qual das duas falou que criou uma moeba. Criou uma moeba.
E a outra falou que a moeba era dela. Gente, não existia moeba, não existia. E uma começou a bater o pé, a moeba é minha, brigaram, discutiram por causa de uma moeba que não existe, não existia. E a gente acha engraçado, eu ri demais, mas muitas das vezes, na área espiritual, nós estamos desse jeito com Deus. Às vezes brigando por uma coisa que ainda Deus falou assim, que você não tem maturidade para isso. Deus olhando de cima está assim, nossa, nada a ver. Precisamos de amadurecer para nós conquistarmos algumas coisas. E se você estiver no caminho de Deus, pode ter certeza que Ele vai te amadurecer. É por isso que eu falo que muitas das vezes as nossas lutas normalmente é para isso. Moisés nunca imaginaria que o que ele estava fazendo seria para aprender a conduzir o povo de Deus no exército. E olha que interessante, talvez qualquer ser humano no lugar de Moisés ia pensar desse jeito. Ele foi criado para libertar o povo de Deus do Egito. Ele estava crescendo no palácio. Ou seja, assim que o faraó morrer, quem vai mandar aqui é eu. Ô, gente, vê se não seria mais simples assim. O faraó morre, Moisés assume e fala, judeus, está liberado, estão livres. Seria muito mais fácil. Mas não só Moisés, o povo também não tinha maturidade para ser liberto. Imagina o povo de Deus, que com Moisés deu aquele tanto de trabalho, imagina eles sem Moisés lá no meio daquele deserto. Não ia sobrar nem Josué e Caleb. Então, no caminho de Deus, nós precisamos de entender que há a necessidade da maturidade, e essa é a sua maturidade cristã. Será que você já passou por essa fase? Será que você já é maduro o suficiente para receber aquilo que você tanto pede a Deus? Será que você é maduro o suficiente para falar assim, eu posso receber isso? Nós percebemos a maturidade quando nós pedimos algo para Deus. Olha que interessante. Daniel orou pedindo resposta a Deus. Olha um homem maduro, um servo maduro. Orou, a resposta não veio, ele continuou orando. Resposta não veio, ele continuou orando. 21 dias, ele sabia que Deus tinha respondido, não estava chegando, ele continuou orando. Se fosse o Ariel aqui, orou, não chegou. Segundo dia, eu até diminuo a oração, não chegou, no terceiro, Deus, você não está nem aí para mim, não quer saber de mim. Há uma necessidade de você amadurecer no Evangelho, amadurecer no caminho de Deus. Se você é um crente imaturo, se você é um crente que não tem maturidade, então você não pode reclamar que não está recebendo aquilo ou aquilo outro. Primeiro, seja coração aberto para entender que existe um processo para você amadurecer. Assim como aconteceu com Moisés. Você acha que está demorando você receber aquilo que Deus falou? Moisés esperou só 80 anos, 80 anos. Meu avô fez 81. Agora pensa meu avô aí no meio do deserto. 80 anos esperando. Então, se você está passando por alguma dificuldade, entenda. Pode ser que Deus está te conduzindo no caminho dele para você amadurecer. Outro ponto interessante que eu achei é que no caminho de Deus, aprendemos a ser dependentes dele. É interessante no desenvolvimento humano, que nós, cada fase que nós vamos passando, nós vamos aprendendo a ser independente daquelas pessoas que cuidam de nós. Primeiro você nem sabe ainda, aí a mãe dava mamadeira e segurava, aí você já começou a segurar a mamadeira, está precisando da mãe para tomar a mamadeira, olha que beleza. Depois você vai comer sozinho, você já não quer que os outros segurem a sua colher, você não quer que os outros ponham comida na sua boca, por quê? Gente, eu já sei comer sozinho. Para que minha mãe vai dar comida na minha boca? Aí você começa a andar, você não quer ficar no colo dos seus pais, porque você está andando. E essa independência dos filhos vai até gerando uma angústia nos pais. E, nossa, se ela ficar no meu colo, agora não quer saber de mim, olha lá, correndo, oh meu Deus do céu. Aí chega na adolescência, aí acha que já pode tudo, né?
fala que os pais não sabem de nada, que não sei o que lá, é independência. Chega adulto, aí volta de novo, né? Chega no meio dos pais, fala assim, eu quero ficar mais dependente aqui do meu pai. Quanto mais maduro você vai ficando, mais dependente você vai ficando dos seus pais. E olha que interessante, em Êxodo 2, Moisés tem que fugir do Egito. Moisés, ele estava no palácio, comia das melhores comidas. Moisés tinha os melhores cavalos da época, ele tinha a melhor roupa, ele tinha a melhor profissão, porque ele estava sendo conduzido para ser faraó. Ele foge do Egito, ele está no deserto, sem os melhores cavalos, dependendo de um homem para ele poder comer, tendo a profissão de pastor, que para os egípcios era uma profissão vergonhosa, porque era imunda. E ele, crescido na cultura egípcia, estava cuidando de ovelha. E aí ele começa a ser dependente das pessoas que ele nunca imaginaria que seria. E ele começa a ser de novo dependente de Deus. E nós vemos que muitas das vezes nós somos assim, com o passar do tempo, achamos que somos alguma coisa. Crescemos um pouco no evangelho, já achamos que já estamos podendo. Crescemos um pouco na empresa, achamos que nós já estamos mandando alguma coisa. Mas quando você está no caminho de Deus, vira e mexe, Ele vai levantar situações para você se tornar dependente dEle de novo. Independente de quem você for. Você pode ser o presidente da república, mas se você estiver no caminho de Deus e estiver achando que você é alguma coisa, Deus vai levantar algum tipo de situação para você voltar a ser dependente dEle, porque é Ele que te conduz. A dependência nos leva à paciência, porque precisamos esperar Ele agir. Tem alguém paciente aqui? Principalmente nesses dias de hoje, onde que tudo é imediato. Eu vi uma foto que eu ri demais. A pessoa mandou assim no WhatsApp: oi, 7h59, perguntou 7h59, a pessoa visualizou 7h59 e respondeu 7h59. Estava falando assim, esse é o meu amigo. Por quê? Tudo rápido. E aí, quando você é dependente de Deus, você precisa esperar Ele agir para você caminhar. E aí você tem que ter paciência. Porque você entende que você não pode fazer com seus próprios braços, com sua própria força, e precisa de Deus agir para você conseguir alcançar alguma coisa. Eu estou mais ou menos que nessa fase, né? Eu estou precisando daquela paciência, querendo comprar os negócios, pastor. Sabe, querendo comprar, só que não dá não, porque não tem dinheiro, eu tenho que esperar Deus me dar. Deus fala assim, Ariel, toma aqui e faz isso. Eu falo, nossa, consegui. Eu querendo comprar aqui, eu falo, nossa, estou precisando, mas não tenho dinheiro. Aí eu tenho que esperar, a paciência de esperar Deus agir. Isso é dependência. Nós precisamos de ser dependente, nós precisamos de gerar essa paciência. E quando Deus vê que você está muito quieto, muito agitado, que você está querendo fazer resposta muito rápida, que você está meio desesperado, achando que é quando você ora que acontece, é quando você está na empresa e fala aquele negócio que a empresa cresce, quando você está desse jeito, se você estiver no caminho de Deus, se você estiver, Deus vai levantar situações para você voltar a ser dependente dEle. E apesar de ser uma coisa meio que mexe conosco, isso é muito bom, porque você espera Ele agir para depois você fazer. E aí seus erros diminuem bastante. A dependência nos faz adequar ao que Ele quer. Normalmente nós percebemos isso muito no casamento, né? Principalmente quando vai comprar alguma coisa. Você quer uma coisa, ela quer outra, ou ele quer outra. E aí? Quando você se torna dependente, por mais que você queira alguma coisa, você se adequa, você vai adaptar ao que Ele quer. Exemplo, eu quero ser um médico. Deus, eu quero ser um médico. E quando você se torna dependente de Deus, se Ele falar assim, você não vai ser um médico, você vai ser um policial. E aí você, por causa da dependência dEle, você vai se adequar ao que Ele quer. Então nós precisamos de entender que essa dependência é muito importante. Se você está no caminho de Deus,
Você tem que passar por essa fase. Dependência em Deus. Se você se acha que está um pouco solto demais, como talvez os adolescentes, já está achando que Deus não está sabendo das coisas. Meu pai não sabe o que está falando, meu pai nasceu em 1832, não sabe nada de WhatsApp, e quando a gente começa a fazer isso, Deus vai levantar algumas situações para você voltar a entender que Ele é que conduz. Então Moisés, apesar de ter toda aquela glória no Egito, ele foi fugido para Israel, teve que depender de um homem que ele nem sabia quem que era, depender de trabalhar como pastor de ovelhas, e era uma profissão que ele detestava porque ele foi criado no Egito. Era uma coisa que não era dele. Teve que aprender a ser dependente de tudo isso para estar no caminho de Deus. Outra coisa interessantíssima é que, no caminho de Deus, somos cobrados por eles para assumirmos as nossas responsabilidades do nosso ministério. No caminho de Deus, o que for responsabilidade dele, ele vai fazer. Mas o que for a sua responsabilidade, ele vai esperar você fazer. Moisés, aos 80 anos, ele volta para o Egito, liberta o povo, faz aquele tanto de negócio com o faraó, sabe? Joga a vara lá, transforma em cobra, aí o rio transforma lá em sangue, e aquele tanto de coisa. Aí no final o primogênito morre, o faraó nervoso fala assim: vai, manda esse povo embora. Moisés junta todo mundo, vamos embora. O povo atrás de Moisés. Aí o faraó fala assim: não, vou buscar esses meus escravos de novo. Vai atrás de Moisés, vai atrás dos judeus, e aquela coisa toda. Moisés chega, vê o mar vermelho, olha para trás, os egípcios vindo, e ele fala: nossa, o que eu vou arrumar? Os judeus, em vez de ajudar Moisés, ele fala: nós vamos matar você, porque era melhor a gente ter ficado escravo lá e morrer, do que estar aqui e nós vamos morrer tudo aqui. E aí é interessante que Moisés vai correndo para Deus e fala assim: Deus, me ajuda. Olha o que Deus fala para Moisés. Êxodo 14, do 15 ao 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz ao filho de Israel que marche, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e o fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Moisés, desesperado, pede para Deus fazer uma coisa, e Deus fala assim: por que você está pedindo para mim? A minha parte, meu filho, eu já fiz. Vai embora. Peça ao povo que marche. Isso, sabe por que isso mexeu muito comigo? Porque muitas das vezes nós fazemos tudo de crente. Nós vimos na igreja, nós oramos, e aquele trem todo, mas vai chegar um momento que Deus vai cobrar a responsabilidade que você tem como cristão. O seu chamado, que ainda você não está exercendo, e Deus está falando assim: está na hora de você fazer a sua parte. Moisés falou assim: Deus, o que eu faço? Ele: para que você está me perguntando? Manda o povo marchar, agora é responsabilidade sua, você é o líder. Gente, nós não estamos falando de abrir um balde de água, nós estamos falando de um mar, que Moisés estava em frente a ele, e falou assim: vamos levantar isso aqui e vamos passar. E o mar abriu. E o que normalmente tem acontecido é que muitas das vezes nós reclamamos das coisas que está faltando aqui, está faltando ali. Deus, precisa de ter comida lá na África. Deus: que legal, então vai e leva. Deus, nossa, nós precisamos de orar pelos enfermos. Deus, os enfermos precisam de ser curados. Nossa, Ariel, precisa de ser curado? Precisa. Então vai lá e ora, procura. Deus, nossa, está precisando, a CBP está precisando de um lote. Então sai procurando onde tem lote aí. Faça a sua parte. A minha eu vou fazer, mas faça a sua. Então tem responsabilidades que são suas.
E normalmente eu digo, quando você está acomodado com alguma coisa na igreja, é porque provavelmente Deus está te incomodando, não é para o pastor fazer não, é para você fazer. Aí você chega assim, o ventilador está meio torto ali. O pastor, o ventilador está torto. Não, vai lá, pega escada, arruma. Não sei fazer não, contrata alguém então que vai lá e faça. Porque muitas das vezes nós estamos fugindo da nossa responsabilidade e do nosso ministério. Vai chegar uma hora que você vai estar de frente ao mar e você vai clamar a Deus e Ele vai falar assim, por que você está me clamando? Está na hora de você falar para o povo marchar. Quantas vezes nós pedimos, às vezes, para o pastor orar para a nossa família, vai chegar um dia que Deus vai falar, é a sua vez de orar pela sua família. Quantas das vezes nós chegando e falando, Deus, tem irmãos aqui que estão passando necessidade, a cortar a luz do irmão fulano de tal, Deus, e agora, que desespero, está na hora às vezes de você, se tiver dinheiro, é só se tiver, viu? Se tiver dinheiro, ir lá e pagar. E muitas das vezes nós reclamando, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo, o pastor não faz, os líderes não fazem, está faltando aquilo, e Deus está falando assim, Ariel, é você que tem que marchar, está na hora de você falar, está na hora de você fazer. Então muitas das vezes nós ficamos indignados, porque não está acontecendo e é responsabilidade nossa. Sabe aquelas vezes, sabe quando nós vimos uma reportagem, que quando o pai ou a mãe, eles não deram assistência para os seus filhos, quando ele não assume a responsabilidade, o pai abandonou a criança no lugar tal, a mãe abandonou o filho no lugar tal, e aí a gente xinga porque fala assim, por que eles abandonaram suas responsabilidades de pai? Por que eles abandonaram a responsabilidade de pai? E nós reclamamos. E muitas das vezes nós estamos na mesma situação, abandonando a nossa responsabilidade do nosso chamado. Já somos pais, já temos nossos filhos, Deus já falou assim, é isso que você tem que fazer, mas você pega seu filho, pega seu ministério, pega seu chamado, deixa para o canto e sai reclamando ainda que os outros estão fazendo. Assuma a sua responsabilidade. Quando você está no caminho de Deus, vai chegar um momento que Ele vai te cobrar a sua responsabilidade do seu chamado. E olha que interessante, em Êxodo 32, depois que Moisés faz isso, Moisés entende a responsabilidade que ele tem como líder daquele povo. Em Êxodo 32, Moisés, até o que... dando sequência no que meu pai pregou domingo passado, o povo faz bezerro de ouro, Deus chama Moisés de novo, fala assim, seu povo pecou, e Moisés chama a responsabilidade para ele, fala assim, olha, se o Senhor não perdoar esse povo, então risca meu nome do livro da vida. Ele chama a responsabilidade para ele, fala assim, é minha responsabilidade cuidar desse povo, se o Senhor não perdoar ele, então risca meu nome do livro da vida. Gente, se fosse eu, imagina Deus falar assim, Ariel, Ronde pecou, pode mandar assim para o inferno, ele merece. Eu ia falar assim, Deus, risca o meu nome, não, de jeito nenhum, meu nome não, pode riscar dele, o dele você pode, mas o meu não, quem errou foi ele. Olha Moisés chamando a responsabilidade depois de aprender o que Deus falou com ele. Fala, Deus, risca o meu nome, porque é minha responsabilidade. Será que você tem peito para quando alguém chegar e reclamar de alguma coisa, principalmente em relação ao evangelho, você falar assim, isso é minha responsabilidade? Será que você tem peito se alguém falar assim, nossa, o pessoal da igreja está passando necessidade, e você falar assim, isso é minha responsabilidade? Está na hora de nós assumirmos a nossa responsabilidade como cristão. Muitas das vezes nós falamos, nossa, precisa de pregar o evangelho. Há um tanto de gente aí sem pregar o evangelho. Está na hora de você assumir a sua responsabilidade, de você pregar o evangelho. Eu não estou falando que todo mundo tem que vir aqui na frente e pregar aqui não. Porque o pregar o evangelho não é só isso não.
é no seu serviço, conversando com seu amigo, é até mesmo, às vezes, de vez em quando, principalmente com meus amigos, que são muito brincalhão, eu prego com eles em tom de brincadeira, mas sério, no final eu falo que é sério. De vez em quando eu falo com assim, nossa, você vai pro inferno. Aí a gente ri, é sério. Aí ele ri de novo e eu fico calado, porque é sério mesmo, não estou brincando não. Mas ele entendeu a mensagem. Porque é minha responsabilidade pregar para os meus amigos. Então assuma a sua responsabilidade. Assuma a responsabilidade do seu ministério. O que Deus entregou na sua mão. No caminho de Deus, somos incomodados para ver a glória de Deus. Moisés já tinha visto de tudo nessa caminhada dele com Deus. Já tinha visto de tudo. Desde, não viu, né? Mas assim, desde ser salvo no rio, desde ver a sarça queimando, pegando fogo e não queimando, vendo o rio se transformando em sangue, desde um mar vermelho abrir na frente dele, carne cair do céu, maná cair do céu, água amarga se transformando em doce. Ele viu isso de tudo. Muito mais experiência, que eu acredito que quase todos de nós aqui juntos, muita experiência com Deus. Mas chegou o momento que ele falou assim: Deus, eu quero ver a sua glória. E isso me incomodou demais. Por quê? Por que ele queria ver a glória de Deus com tantas experiências desse jeito? É porque quando nós estamos no caminho de Deus, Ele vai nos incomodar a chegar num nível maior do que nós estamos. Quando nós estamos no caminho de Deus, Ele vai nos incomodar a isso. Eu não sei o que você já teve de experiência com Deus. Você viu antes? Não viu? Você viu a Saramenha abrir aqui no meio, sei lá. Eu não sei que de experiência. Mas quando você está no caminho de Deus, Deus vai te incomodar a ter algo inesquecível, outra experiência diferenciada. Ele viu tudo disso, mas ele falou assim: Deus, eu quero ver a sua glória. Não, Moisés, mas você viu o mar vermelho abrir? Você viu eu abrir o mar vermelho? Eu vi, mas agora eu quero ver a sua glória. Moisés, você vai morrer, eu não quero saber. Oh, Deus, eu não quero saber. Eu cheguei num nível de caminhada com o Senhor que eu preciso de ver a sua glória. E na caminhada que nós temos com Deus, Ele vai nos incomodar até essa experiência inesquecível. Eu creio que a CBP está nessa fase, em busca de uma experiência inesquecível com Deus. Eu creio nisso. Porque apesar que também nós estamos nas outras fases, que eu acredito, né? Dependência de Deus. Quem sabe o valor do aluguel aqui sabe que nós somos dependentes totalmente. Isso assim, e tem que ter paciência. Mas o fato de Deus estar nos incomodando a orar mais, o fato de Deus estar exigindo de nós uma intimidade com Deus, uma santidade, é porque Deus está nos incomodando a ter uma experiência maior com Ele. Chegou a hora de nós falarmos com Deus: precisamos ver a tua glória. Tudo que eu vivi com o Senhor foi excelente, mas agora eu quero ver a sua glória. E Deus pode fazer algo em nossas vidas transformador. Eu acredito demais. Meu avô falou aqui na oração quinta-feira: Deus levantou a CBP para ser referência nesse lugar. Deus levantou a CBP para as outras igrejas. Isso não é falando com orgulho. Para as outras igrejas falar assim: nós queremos se espelhar na CBP. E eu acredito nisso. Eu acredito que Deus vai nos dar uma experiência tão impactante, tão grande, a ponto das outras pessoas olhar para o nosso rosto, fazendo uma analogia aqui a Moisés, e falar assim: nossa, que trem diferente é esse? Eu preciso ter um negócio assim. Se a CBP estiver andando no caminho de Deus, Ele vai nos incomodar a ter uma experiência inesquecível com Ele. Não se acomode com o que você já vivenciou com Deus. Ele sempre tem algo mais para te mostrar. Não se acomode. Eu já preguei para 5 milhões de pessoas. Deus sempre tem algo
mais para te mostrar, porque Ele é Deus. A glória dele não dá para mensurar. Ele sempre vai ter algo novo para te mostrar. Então, independente do que você já fez para Ele, independente do que você já viu, independente do que aconteceu na sua vida em intimidade com Deus, Ele sempre tem algo novo. E Ele sempre pode renovar em você aquela alegria de estar no caminho dEle. Então, eu gostaria de deixar aqui, para encerrar, 2 conselhos. O primeiro para aqueles que estão no caminho de Deus. Se você está no caminho de Deus, não desista. Não desista do caminho de Deus. Porque o caminho de Deus é o único que vai nos fazer chegar ao destino que nós queremos, que é a vida eterna. Não existe outro caminho, não existe um atalho, não existe outra curva. Só no caminho de Deus que nós vamos conseguir chegar à vida eterna. Então, se você está no caminho de Deus, não desista. Independente da dificuldade que você está passando, independente da luta na família, financeira, espiritual, qualquer coisa, não desista, continue firme. Porque é nesse caminho que você está hoje que você vai encontrar Jesus. É nesse caminho, quando você chegar no destino, seja através de morte, ou seja através da vinda dele, você vai encontrar com ele. Então não desista desse caminho, independente da sua dificuldade. E o segundo conselho é para aqueles que não estão no caminho de Deus ainda. Não adianta querer arrumar alguma outra forma para chegar até a Deus fora do caminho dele. Não adianta tentar inventar estratégia, não adianta tentar convencer Deus você ser meio cristão. Eu vou fazer meio caminho aqui, eu vou andar uma perna no caminho de Deus e outra aqui fora. Não adianta, você tem que estar no caminho de Deus. Mas a notícia boa é que, independente da sua idade, independente do que você viveu, ainda dá tempo de entrar no caminho de Deus. Ainda dá tempo de você clamar a Deus e Ele colocar você no caminho dEle. Ainda dá tempo de você segurar a mão dEle e ser conduzido por Ele no caminho dEle. Então, se ainda você não está no caminho dEle, ainda dá tempo de você se colocar em disposição para entrar no caminho dele. Então eu quero te dizer essa noite, que você possa entender que existe um caminho, que esse caminho vai te fazer amadurecer na sua vida cristã. Esse caminho vai te fazer você ser dependente dele. Isso eu falei só alguns pontos. Esse caminho vai te levar a grande responsabilidade como cristão de verdade. Vai fazer você chegar mais íntimo dele. Mas independente da dificuldade, não existe outro lugar. Não existe lugar melhor do que estar no caminho de Deus. Amém? Feche seus olhos. Deus, eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E eu te agradeço porque o Senhor nos mostrou o caminho. Obrigado, Deus, porque o Senhor segurou a minha mão e está me conduzindo nesse caminho que leva à vida eterna. Eu sei, Deus, que tem várias dificuldades, mas em todas elas o Senhor vem suprindo as minhas dificuldades. E cada um do que está aqui, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos mostrar, e mesmo se nós cairmos, Deus, que o Senhor venha nos levantar e nos fazer chegar à terra prometida, que é viver eternamente com o Senhor. Espírito Santo, esteja conosco, esteja nos conduzindo em nome de Jesus. É que eu te peço pela tua infinita misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Eu ainda gostaria de fazer uma oração com você. Principalmente você que tem orado esses dias pedindo algo para Deus. E isso não chega.
Talvez tenha alguma coisa que você está orando, pedindo ao Senhor, e as coisas simplesmente não acontecem. E você está com o coração angustiado por causa disso. Você está chateado, você está com raiva. Você já pensou talvez até de abrir mão do Evangelho, porque isso simplesmente não acontece. E a gente vê nessa história como que Deus trabalha perfeitamente. Você pode não estar maduro o suficiente. Você pode não estar maduro o suficiente. E Deus, Ele é um Deus responsável. Ele é um Deus responsável. Já teve algumas bênçãos que eu achei que eu estava tão preparado para receber. E até reclamei com Deus. E depois da demora eu percebi que eu realmente não estava pronto. Ou seja, eu não estava pronto. Não estava pronto. Talvez essa semana foi uma semana de muita revolta. Você brigou com seu marido, ou com sua esposa, com seus filhos. Talvez você brigou com Deus e falou: Deus, não é possível. Não é possível. Mas Deus quer trabalhar você. Eu gostaria que você agora colocasse essa situação diante do Senhor. Essa situação que tirou a sua paz, talvez, essa semana. E você não sabe por que Deus ainda te entregou. Você é bom, você é crente, você ora. E a sensação que a gente tem é assim: Senhor, eu estou fazendo tudo direitinho. Estou fazendo tudo direitinho, por que não acontece? É porque Deus está te levando a uma maturidade maior. Se você soubesse o que Deus tem para colocar nas suas mãos, se você soubesse o que Deus tem preparado para você, você não estaria reclamando agora. Você não estaria fazendo isso agora. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Ó Deus, a verdade é que muitas vezes nós não sabemos como orar. Por isso que a tua palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Moisés começou, ó Deus querido, então o ministério com 80 anos, em perfeita maturidade. E às vezes, meu Deus, nós queremos as coisas mais rápido. Talvez Moisés não teve a oportunidade de aproveitar a mocidade dele, conduzindo aquela nação, onde ele tinha vigor, mas ele tinha experiência. A voz dele é mais importante, a experiência dele era mais importante do que o vigor físico. Meu Deus, eu não sei porque essa bênção não chega para os teus servos. Eu não sei porque, meu Deus, essa bênção ainda não chegou na mão da minha irmã, da mão do meu irmão. Eu não sei porque ainda os céus não foram abertos para eles, ó Deus. Pode ser que alguns já estão orando há 21 dias e ainda não receberam a bênção. Mas Deus, em nome de Jesus Cristo, traz essa maturidade aos nossos corações para que nós possamos, ó Deus, esperar o tempo certo do Senhor. O tempo certo do Senhor. Não sabemos, ó Deus, se o Senhor está nos trabalhando na cultura judaica, na cultura egípcia ou no deserto. Meu Deus, que independente disso, nós queremos aproveitar bem esse momento, para que quando nós tivermos que colocar, ó Deus, que em prática, meu Deus, que nós colocamos em prática, ó Deus querido, e ver resultado para a glória do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, trabalha nesse coração de desespero, trabalha nesse coração de angústia, trabalha nesse coração, ó Deus, que ele já está entrando quase que em depressão, ó Deus, e mostre a tua glória, mostre a tua glória. Ó Deus, para que nós possamos entender que se estivermos no caminho do Senhor, se estivermos na direção do Senhor, mesmo que seja deserto, não vai faltar água, não vai faltar sombra, não vai faltar carne, não vai faltar pão, ó Deus. Mesmo no deserto, ó Deus, a provisão do Senhor chegará até a nós. Queremos entregar-nos totalmente ao Senhor, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Jesus.